Boa noite, começamos aqui mais uma Masterclass Clube Unipaz. TEA, diagnóstico e apoio. O quanto antes tiver conhecimento e apoio, abre caminhos para oportunidades. E as nossas especialistas convidadas que trazem aqui esse conteúdo para nós hoje é Marisa Bianco, Sueli Robusti e Dr. Wimmer. Marisa é psicopedagoga e terapeuta familiar, reconhecida pelo trabalho dedicado no acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias. Oferece suporte emocional e educacional no processo de ensino, aprendizagem com base na escuta ativa em estratégias personalizadas. Sueli Robusto é psicóloga com mais de 50 anos de experiência na área educacional, especialista em desenvolvimento infantil e inclusão, fundadora e gestora da Escola Nani. Atua com foco no acolhimento de crianças atípicas, orientação familiar e formação de educadores. E Dr. Wimmer Botura, nosso fundador, médico, psiquiatra e psicoterapeuta com mais de 50 anos de experiência, aí com uma boa jornada de atuação. Então, vamos começar a nossa aula. Meninas, é com vocês agora. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o transtorno do espectro autista, o diagnóstico e o apoio. Um pouquinho do histórico, o que é o TEA, as características que o define, como tem sido definido tradicionalmente os níveis de suporte, o diagnóstico, como ele se dá, comorbidades possíveis, como a família recebe, e o apoio às intervenções, tanto na clínica quanto na escola e dos profissionais multiprofissionais. A necessidade de parceria com a família, a importância da orientação parental e a conclusão. Então, vamos começar com o breve histórico. Crianças com características associadas ao autismo sempre existiram, mas a compreensão do autismo como uma condição específica e distinta é relativamente recente. Os primeiros relatos sobre essas crianças surgiram nos séculos XVIII e XIX, com histórias de crianças selvagens isoladas do convívio humano nos primeiros anos de vida e acabavam se misturando aos animais. Muitas histórias refletem interpretações culturais sobre comportamentos atípicos que, à luz do conhecimento atual, poderiam estar associados ao transtorno do espectro autista ou a deficiências intelectuais, que antigamente era muito considerado como deficiência também. Aí nós temos o caso do Mowgli, o menino lobo, e do Tarzan, o rei das selvas. O termo autismo foi introduzido por um psiquiatra suíço em 1911. Outros estudiosos, médicos, pesquisadores, psiquiatras vieram estudando essa condição, mas foi em 1943 que o interesse sobre o autismo cresceu gradualmente. Na década de 1980, a psiquiatra britânica Lorna Wing desempenhou um papel importante na compreensão moderna do autismo e introduziu o conceito de espectro autista, ampliando a visão sobre o transtorno ao incluir uma gama diversificada de manifestações, desde casos mais graves até indivíduos altamente funcionais. De 1952 até 2022, o transtorno veio sofrendo transformações na sua compreensão. Marisa. Muito interessante esse histórico do autismo, não é? Porque o autismo, veja, o transtorno do espectro autista está muito em moda. E fala-se hoje dos sintomas mais presentes no autismo, pelo que diz, eu vou falar um pouco do parecer de uma professora do Colégio de Londres, da Universidade de Londres, Uta Frith, que ela diz o seguinte: o espectro, a partir do CID-5, a partir do DSM-5, de 2013, ele se tornou um espectro muito amplo, em que cada um de nós tem algum sintoma do autismo. Então, ela própria diz: como tratar de um espectro em que quase todos nós
somos autistas. Até hoje, conversando na minha academia de esporte, com alguns professores, todos falaram, eu sou autista, eu sou autista, eu sou autista. Bom, o autismo, na verdade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele nasce, a criança já nasce com essa questão, que é alguma anomalia do cérebro que prejudica principalmente a comunicação e a interação social. E tem outras características também. Dificuldade nessa interação social em manter contato visual. Nem sempre a pessoa não quer, mas ela não consegue manter esse contato. E muitas vezes a gente acha que é falta de afeto. Não é falta de afeto. A pessoa não se liga nessa interação visual. Tem também dificuldade em compreender regras sociais. Ele não percebe bem o que está acontecendo naquele ambiente, então, muitas vezes, ele pode ter comportamentos inoportunos. Muitos apresentam também comportamentos restritivos e repetitivos de atitudes comportamentais, o que o deixa socialmente como uma figura um pouco mais estranha. Tem muita dificuldade em mudanças, por exemplo, se muda algum horário, se muda a forma de falar com ele, até mesmo se eles têm também uma restrição alimentar, se muda alguma coisa no alimento, muitas vezes tem crianças, adolescentes, pessoas que quando vão comer não pode o arroz encostar no feijão. Se encostar algum grão, a pessoa não come mais. Tem alterações sensoriais, ele pode ter hipersensibilidade a sons, a texturas, a luzes, etc. Esse processamento sensível mais denso, perfil de desenvolvimento irregular, ele pode ter habilidades muito avançadas e ter dificuldades em outras habilidades. Por isso, nós falamos em espectro, além de uma rigidez cognitiva. Agora, o comentário que essa professora Uta Fritz, ela vai dizendo assim, que nós podemos classificar esses indivíduos em dois grupos. Primeiro, são aquelas crianças que são diagnosticadas até 3 ou 5 anos no máximo, que elas apresentam todas essas características que contemplam o autismo. E outro grupo que seria diagnosticado a partir da puberdade e adolescência, que ela diz assim, que essas pessoas podem ter uma ansiedade social. Esse tipo de comportamento, ele pode ser, normalmente são as pessoas que vão para a psicoterapia, porque tem esta ansiedade nos grupos sociais, que seria diferente do autismo, que é diagnosticado logo pequeno, que até 3 anos ou 5 anos pode-se identificar essas características do autismo. A doutora Uta, ela diz que o conceito de espectro presta um desserviço ao diagnóstico de autismo. E essa é a posição que eu já concebia, porque a palavra espectro quer dizer o seguinte, alguma coisa que parece com alguma coisa é considerada alguma coisa, mas nem tudo que parece com alguma coisa é alguma coisa. Qual é o problema disso? Prejudica o atendimento ao autista verdadeiro, prejudica a família do autista, prejudica as pesquisas. Sim. Porque se pesquisa coisa muito diferente, vai dar resultado assim, tal abordagem é melhor em 20% dos casos de autismo, mas esses 20% pode ser um tipo, não é o outro. Então, esse conceito, e a doutora Uta, e também o Simon Cohen, que são pesquisadores da Inglaterra, eles fazem esse comentário
que é fundamental. E veja o seguinte, a palavra autismo, ela vem de um conceito que é centrada em si mesmo. Si mesmo, sim. É a pessoa centrada em si mesmo. Ora, a pessoa narcisista também é centrada em si mesmo. Algumas pessoas com transtorno de caráter também são centradas em si mesmo, mas eu não estou dizendo que o autista seja narcisista e nem transtorno de caráter. O autista é autista. E tem que ter uma característica fundamental: falta de autocrítica sobre o seu problema. Isso é fundamental, que não está dito nessas pesquisas aí, nesses questionários, nem no CID-10, nem do DSM-5, etc. Mas isso é fundamental. Ontem chegou um paciente, quinta-feira, chegou no meu consultório, um paciente subiu a escada, me cumprimentou: oi, doutor, como vai? Parará, eu acho que eu sou autista. O cara fez contato comigo, me cumprimentou, marcou horário e cumpriu, ele respeitou. Eu falei: cara, você pode ser tudo, menos autista. Então, é importante a gente pontuar, por quê? Essa abordagem que se repete muito do TEA, Traz ela dúvidas, né? é prejudicial, isso é muito importante. Eu vi um debate aqui sobre a doutora Uta na internet e vi gente se ofendendo com a postura dela. É importante entender que ninguém está dizendo que o autismo não é importante, que ele é uma questão de difícil definição, é uma fonte de sofrimento, queira ou não queira, é uma fonte de sofrimento para a pessoa e para a família, ok? Então, o que a gente quer é ser mais específico no diagnóstico. E eu vejo hoje pessoas com transtorno de caráter, pessoas histéricas, pessoas narcisistas, se dizendo autistas. Porque é uma forma dela se isentar da responsabilidade. Exatamente. Esse é o ponto, Vivian. Esse é o da ponto. responsabilidade sobre o comportamento que ela não quer mudar. Exato. Isso prejudica o autista. Sabe assim? Então, tem muitas coisas Isso é acontecendo. verdadeiro. E existem até entidades que protegem essa postura, e a gente, quando fala, eu estou falando, vai levar porrada desse povo, entendeu? Porque tem alguma coisa a mais acontecendo. Mas o fato em si é esse: olha, autismo é um transtorno ou uma forma diferente de ser, como alguns classificam, e eu não discuto isso, até porque a psiquiatria não trata o autismo. Eu posso tratar as complicações, comportamento, mas não trato. E, na verdade, ninguém trata o autismo. Mesmo o ABA, ela trata complicações do autismo. É uma condição, é uma forma diferente de estar, né? Então, mas esse é um conceito, por exemplo, uma forma diferente de estar. Agora, vai para a família que tem um autista que hoje é considerado grau de atendimento 2 ou 3, e vê se isso é simplesmente uma forma diferente de ser. Não é? Sim. Isso eu vou esquecer, é um eufemismo, né? Porque, na verdade, o sofrimento é muito grande para a família e para o portador, principalmente para a família. Então, se justificam algumas leis de beneficiar a família do autismo, se justifica claramente, porque tem muita coisa que acontece que torna a vida mais difícil. Porém, essas leis que favorecem o autismo têm sido utilizadas para concurso público, por exemplo. Eu já atendi pessoas que vêm dizer: eu sou autista porque vai concorrer num concurso público importante com ninguém. Então, tem essa diversidade de questões, então a gente precisa trabalhar muito sendo específico no tratamento. E eu digo o seguinte: se a pessoa chega no meu consultório e diz: eu sou autista... Ele não é autista. Você não é autista. Exato. Você pode ser qualquer coisa menos autista. Exato. Porque é exatamente isso, a falta do senso crítico sobre o problema. Porque é importante, se eu tenho senso crítico sobre o problema, eu tenho condições de buscar solução.
A fala do autista também é uma fala diferente. Ela tem ausência, muitas vezes, de termos, é uma fala incompleta, é uma fala truncada. Muitas vezes não tem a fala. Quer dizer, uma pessoa chega no seu consultório com essa exuberância, é difícil achar que ela é uma pessoa autista, né? A comunicação é muito importante na questão do autismo. E a doutora Uta vai falando também como dificulta o trabalho com o verdadeiro autista, o trabalho escolar, o trabalho na clínica, porque você não tem mais como trabalhar essas diferenças, você não tem mais os protocolos, não tem mais os procedimentos específicos. Desanda a abordagem a quem precisa realmente, né? E tem um movimento muito importante aí também contra a inclusão em escola convencional, porque isso teoricamente é muito bonito, que resolveria a questão, mas, na verdade, mais traumatiza e cria mais problema. Então, o governo queria acabar, o Estado queria acabar, não é o governo, é o Estado, é diferente um pouquinho, queria acabar com as escolas especiais e está empurrando o problema para os outros. E, na verdade... Isso eu sei bem. Você sabe bem, pode falar, Sueli. Eu acho importante, assim, a Sueli tem experiência de 50 anos em lidar com isso. Para sintetizar, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Níveis de suporte, que o Wimmer já começou a falar, são 3 níveis. O nível 1, ele requer suporte. Os déficits na comunicação social causam sempre dificuldades e também há uma inflexibilidade comportamental. O nível 2 requer um suporte substancial. Ele tem, sim, perdas na comunicação social, são mais acentuadas, e há uma dificuldade significativa em mudanças, qualquer mudança. Esse nível 2 é a maioria que chega nas escolas, que chega nos consultórios, acredito. E o nível 3, ele requer um suporte muito substancial. Ele tem déficit severo na comunicação social, muitas vezes não fala, tem extrema dificuldade com mudanças que afetam todos os contextos desta pessoa e destas famílias. Esse é o nível 3, me parece que é mais difícil chegar na escola particular, mais difícil chegar nos consultórios. Estava falando com a Sueli, eles chegam nas escolas estaduais, impossibilitando que os outros alunos tenham aula e tornando a vida desses professores muito difíceis, porque eles não conseguem se adequar às regras de uma classe. O diagnóstico. Então, o diagnóstico se dá... Quem estabelece o laudo é o médico psiquiatra, médico neurologista. Nos consultórios, a gente levanta os sintomas, e então encaminha para um laudo neuropsicológico, encaminha para o psiquiatra e daí por diante. Assim que se dá os diagnósticos. Dentro do diagnóstico, dentro do autismo, que nós estamos chamando aqui do autismo clássico, também apresentam as comorbidades. Então, eles trazem assim, os pesquisadores, é possível ter até 80% de comorbidade em TDAH, por exemplo. E no consultório, todos os autistas que eu recebo, eles também têm uma comorbidade maior ou menor em dislexia. Quando se trata o autismo, vamos também tratar do déficit de atenção, de uma possível dislexia e assim por diante. Como a família recebe? Quando a família recebe o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ela não recebe apenas o laudo médico, ela recebe medo, ela recebe dúvida, ela recebe expectativa e, muitas vezes, solidão. Na escola, na clínica também, você deve ver, né, Marisa, quantas mães solo acabam tendo que cuidar dos seus filhos com déficits, né? Sim, crianças sim. atípicas, normalmente os pais se vão e as mães ficam. Essa solidão realmente é bastante comum ao se receber esse diagnóstico. Ou mesmo
que o pai fique na relação. A mãe é sempre mais presente. A mãe é sempre, na maioria dos casos, mais presente. E o diagnóstico, a gente tem que entender não como o fim, né? Mas é o início, realmente, de uma compreensão, para que a gente possa saber como vai lidar, por onde vai esse trabalho, para quem você vai indicar, que suporte, né, você vai dar, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista escolar, né? Do ponto de vista clínico, Marisa, você quer falar o suporte? Depois eu falo da escola. Eu estava até contando aqui para a Sueli. Do ponto de vista clínico, eu procuro atender a questão cognitiva, a questão emocional e a questão do hiperfoco. Normalmente, eles têm, sim, um hiperfoco, que é um eixo de interesse. Por este eixo de interesse é que o trabalho torna-se possível. Então, falando de um menino que veio com 12, 13 anos, com autismo, bem no nível 2, dislexia e TDAH, todos os níveis. Esse menino, ele tem muita habilidade no desenho. Então, ele foi me contando a história dele, um desenho maravilhoso. Ele foi contando todo o sofrimento dele na escola através dos desenhos. Era um menino que se jogava na água e aparecia um tubarão pelo encanamento, e esse tubarão ia pegar o menino, até que algum professor mais sensível consegue resgatar o menino. Então, ele trouxe a história dele, assim, ele ainda não estava dizendo tão literal, e aí eu vou conversando com ele vai mostrando, sim, que essa era a história dele. E através da arte, através da encenação dos personagens numa história, ele foi sendo capaz de olhar para a leitura e para a escrita, que era tão difícil para ele. Esse menino, ele precisa, assim, ser medicado para que ele consiga ficar atento nas aulas, nos professores que despertam o interesse. Então, não é a matéria, é o professor que mobiliza o interesse dele. Vou falar também de uma menina que veio já com quase 8 anos, com dificuldades na aquisição do código, era muito difícil também para essa menina entrar na sala sozinha. E quando ela entrava com a mãe, ela não deixava, não permitia que se realizasse uma sessão. E eu percebi que essa menina também se identificava muito com a arte. Então, foi através da arte, ela trazia também sempre bonecas. Com as bonecas, nós começamos a formar cenas de interação social com essas bonecas, e essa menina foi se soltando, a mãe pôde ficar na sala de espera e trabalhar com ela. Mas ela relutava em trazer os materiais da escola, e aonde ela tinha muita dificuldade. Eu comecei a brincar assim, que eu tinha um cliente que veio no meu consultório, mais velho que ela, bem mais velho, mas que não conseguia aprender a ler, nem escrever, nem fazer as operações fundamentais. E fui colocando as leituras, fui colocando as operações, ela falou, eu sei fazer. E com isso ela foi lendo, ela foi escrevendo, ela foi fazendo a matemática, para ajudar o outro menino, para mostrar que ela sabia, entendeu? Então, esse foi a maneira de trabalhar essa menina. E um outro menino que veio também com 7, 8 anos, ele tinha, assim, uma desregulação emocional muito presente. Essa desregulação oportunizava que ele pudesse ter crises de raiva e, às vezes, até beirando a violência. Era um menino que precisava ser contido. E o hiperfoco dele era o Pokémon, que ele jogava muito bem. Através dos líderes, não, como se fala? Dos heróis do Pokémon, nós fomos criando histórias com esses heróis, contextos, primeiro, orais,
Depois foi possível trazer esses contextos em frases simples, em que ele foi sendo absorvido dessas frases, e aí eu pude trabalhar a palavra, eu pude trabalhar cada fonema com esse menino. Só que a sessão com ele podia durar 10 minutos de trabalho, assim, dirigido na linguagem, e o resto da sessão era era um trabalho emocional que ele precisava, que era o mais importante para ele nesse contexto. Ele tinha problemas também na escola, de agressividade com os professores. Então, o trabalho com esse menino girou muito através da regulação das emoções. Então, são alguns casos aqui que eu separei para falar com vocês. Na clínica, para sintetizar, é através do eixo de interesse, através do lúdico, através da arte, buscando capturar o interesse dessa criança, dessa pessoa, até chegar nos conteúdos escolares. Então, essa é a forma principal de eu trabalhar no consultório, com esses perfis. Bom, do ponto de vista da escola, eu vou falar do ponto de vista da escola que faz um trabalho de inclusão verdadeiramente, né? Eu tenho um pouco de crítica a esse trabalho atual, que tem que fazer uma inclusão a qualquer custo, onde o professor faz um programa individual para uma criança atípica, quando todas as outras estão tendo um outro tipo de trabalho. Que inclusão é esta se essa criança não tem uma troca, se este conteúdo não faz sentido para esta criança, se esse conteúdo não é adaptado a ela para que ela possa ter condição de se relacionar com o resto. Então, do ponto de vista da nossa escola, o trabalho de inclusão, ele é na prática. É um trabalho que privilegia o coletivo. O espaço de atendimento individualizado, eu entendo que é na clínica. O trabalho da escola, ele precisa ser coletivo, com os seus iguais, respeitando os interesses e as possibilidades deles. A gente não parte do diagnóstico ou da dúvida ou da dificuldade. A gente parte daquilo que ele já tem como possibilidade para ir desafiando e aumentando esse potencial de cada aluno. Trabalhando com grupo, eles vão aprendendo a se relacionar e a fazer esta troca, e aprendendo a entender que as diferenças existem, e que cada um pode ser diferente e estar junto, aprendendo com o outro. Essas diferenças não impedem de se estar no conteúdo, de estar junto. Entender a forma de estar no mundo de cada um não é negligenciar as regras socialmente aceitas. A escola tem um papel, junto aos pais, muito importante de estabelecer regras, limites e da convivência social. A escola, ela é uma pequena sociedade. Ela é um espaço onde a criança ali aprende o convívio, aprende a se relacionar, aprende regras sociais aceitas para poder ingressar na sociedade. Não é a sociedade que tem que se adaptar a essas crianças. Essas crianças precisam ser ensinadas a estarem na sociedade, de alguma maneira, para que elas ganhem autonomia, a independência possível, né, em cada caso, e possam amanhã vir a ser, inclusive, pessoas que estão incluídas na sociedade e no mercado de trabalho. Né? Sueli, se você tem na sua escola, dentro de uma classe, se você tem 1 ou 2 alunos com essas dificuldades de regular as emoções? Primeiro que precisa ter um trabalho de capacitação dos professores muito grande, né? A gente tem professores que estão conosco há 25 anos. É um trabalho de reciclagem constante, e cada caso é um caso. Mas a gente vai aprendendo um com os outros. E também alguns professores têm uma forma de lidar com aquela criança que dá certo. Então, passa para os outros. Cada um vai desenvolvendo uma estratégia, trabalho em parceria.
E aí, você me perguntou como é que regula. A gente tem um suporte, a gente tem uma pessoa que está lá só para este suporte. Temos uma sala de regulagem. Então, muitas vezes, você convida o jovem a dar uma volta, tomar uma água, você quer um abraço, você quer conversar, você quer fazer um desenho. Então, você vai oferecendo condições para ela retomar, né, e poder voltar para o espaço da escola. Então, ela tem a possibilidade de se autorregular com a nossa ajuda e voltar para o trabalho. Momento de volta à calma, né? Dificilmente eu mando criança para casa, porque muitas vezes o que acontece nas escolas comuns é isso, a criança deu um trabalho, vai para casa, a criança passa a dar mais trabalho para voltar para casa. Então, na nossa escola, não. As crianças têm que aprender a se autorregular, a estar no coletivo, a voltar, a resolver problemas, está tudo bem. A respeitar o outro, a respeitar seu espaço e a ser respeitada. Então, sim, o trabalho é dinâmico, né? O tempo todo, né? O ambiente realmente tem que ser organizado e tem que ter rotinas claras que ajudem essas crianças, ambientes adaptados, menos barulhento, poucas crianças por classe, não dá para trabalhar com 25, então eu não entendo nas escolas regulares 25, 30 alunos e duas crianças atípicas. Como é que elas convivem nesse barulho, nesse ambiente, nessa agitação, né? Sem possibilidade de troca. Então, é uma falsa inclusão. Eu acredito que sim, não gosto muito de falar, mas, uma inclusão, mas Marisa ela está presente na sala, mas como será que ela é incluída? Com frequência, eu recebo crianças de 7º, 8º, 9º ano não alfabetizadas, porque elas têm que acompanhar um ritmo que não é delas. Elas têm que acompanhar um conteúdo que não tem significado para elas, e não tem o tempo, a flexibilização do tempo para esta aprendizagem. Eles precisam de repetição, eles precisam de estratégias diferentes, eles precisam de muita estimulação, de apoio visual. Qual é o professor que, dentro de uma sala de 30 alunos, tem condição de fazer esse trabalho? Ou esta criança sai fora da sala, vai fazer um trabalho individualizado, que pode ser feito na clínica, não dentro da escola, não é espaço para isso, ou então ele tem que seguir o que está todo mundo fazendo sem ele compreender coisa nenhuma. Sobre a regulação emocional, porque é o seguinte, quando ele fala da regulação emocional, ou essa desregulação, é da agressividade, certo? Mas a grande verdade, aqui entra um conceito importante. Eles têm uma dificuldade muito grande, não é na desregulação emocional, é de estabelecer vínculos afetivos e as emoções como afeto, como compartilhar tristeza, compartilhar alegria. Eles têm dificuldade com a emoção autêntica. Né? Eles não sabem reconhecer as emoções. Eles não conseguem reconhecer. Então, exatamente, não reverberam nas relações. Essa é uma das coisas mais importantes no diagnóstico, que não é considerado nesse CID-10, DSM-5, 6 de 25, não é considerado. Esse é um dos aspectos mais importantes. Uhum. Se a pessoa consegue ter vínculo afetivo, reverbera o sentimento das pessoas, ela sai do quadro. Né? Então, é importante isso, quer dizer, a desregulação é da agressividade, efetivamente, e a falta de habilidade ou de capacidade, eu não sei exatamente qual é a coisa mais exata, de reverberar afetivamente. Se é uma criança afetiva, embora ela seja de agarrar, se grudar, etc., muitas vezes, mas aquilo não tem uma emoção. Então, assim, se é uma criança afetiva, que vincula, que compartilha sentimento com o pai, com a mãe, ela não é autista. Isso é importante a gente mostrar, porque a questão do que chama contato. A pessoa não faz contato. Se ela consegue fazer contato, ela caminha para uma melhora, uma resolução. Eu vejo que você coloca isso, Marisa, tanto como a Sueli, vocês estabelecem meios de contato, por exemplo, como a arte. A arte, se consegue acessar aquela pessoa, e esse acessar reverbera
numa criação de um vínculo afetivo, é meio caminho andado para a melhora dela. Essa raiva também que você estava falando, ela também aparece porque muitas vezes ela não está sendo compreendida, ela não está sendo ouvida, ela precisa se sentir pertence. Então, se eu não estou entendendo nada, se eu estou completamente desconectado, se eu não tenho esse vínculo afetivo, se eu não confio que alguém está me vendo e está me atendendo nas necessidades primárias, como é que eu vou ter afetividade? Como é que eu vou me mostrar afetiva ou solidária ao que está acontecendo, se a pessoa também não está me respeitando, não está me atendendo nas minhas necessidades? Eu acho que, assim, a criança precisa se sentir pertença a um determinado grupo e a um espaço, ela precisa ter o vínculo afetivo com esse professor, porque senão não vai, e esse professor precisa ter o olhar para esse indivíduo do tempo de possibilidade dele. Então, deu um tempo, não conseguiu. Quando a gente fala da desregulação, não é só uma desregulação da agressividade, mas às vezes é do tempo de permanência numa atividade. Às vezes ele não consegue ficar 50 minutos sentado, precisa dar uma volta, precisa sair. Você, quando atende crianças atípicas, você precisa entender o que é que você está recebendo. É um TDAH? Eu tenho um tipo de trabalho a ser feito. É um TEA? Eu tenho outras possibilidades, outras estratégias para lidar com ele. Ou os dois, né? Ou os dois. Juntos. Então, o diagnóstico nos dá possibilidades de desenvolver estratégias que atinjam essa necessidade. Perfeito. Agora, tem outro ponto. Como essas crianças têm muita dificuldade de entender o que o outro está passando, muitas vezes ele não percebe o afeto, ele não percebe que a outra pessoa está compreendendo-o. Essa é a dificuldade principal do autista. Exato. Compreender o afeto. Exato. Receber o outro, a falta do contato. Exato. E a forma também de dar esse afeto, né? A gente tem criança lá que elas acham assim que elas se jogam na gente assim, né? E você precisa, de fato, dizer, olha, o abraço é aqui, não encosta no corpo do outro sem que o outro permita, porque eles não têm essa noção, né? De regras de polidez, né? De polidez, eles não têm. E precisa ser um comando muito literal. Muito claro, né? Muito claro, muito direto, muito literal. É o que eu costumo falar também de aprendizagem não verbal. Da gente percebe o que está acontecendo no não verbal. E com o autismo verdadeiro, eles têm uma dificuldade muito grande. Por isso que a gente usa, né, Marisa, muito visual, né? Muitas figuras, muitas gravuras, passa-se filme várias vezes, porque nesse movimento, nessa coisa concreta, eles vão interiorizando e compreendendo determinados conceitos, né? Sim. Você vai para uma prática, você vai para um laboratório, não adianta você querer dar um conceito de química para uma criança autista. Quando eu falo da adaptação curricular, são conteúdos que têm significado, mas você pode, sim, explicar para uma criança que o óleo não mistura na água indo para um laboratório, indo para uma culinária. Sim. Os conceitos são dados, mas não na sequência que se pretende academicamente, mas na possibilidade do desenvolvimento de cada criança. Então, você tem que formar grupos de crianças que têm possibilidades semelhantes e montar um projeto de trabalho para esse grupo. Também porque o autismo, os autistas, eles têm uma tendência ao concreto. Sim. O aprendizado para eles deve ser conduzido de uma maneira que prática. Não teórica. Sim. E só para complementar o trabalho no consultório, quase todos eles têm dificuldades pelas comorbidades nas funções executivas, que é exatamente o que nós vamos trabalhar, por que nós vamos trabalhar esse título, quais são as fases, como que a gente pode trazer os conhecimentos para essas fases, quer dizer, aqui também está trabalhando a flexibilidade cognitiva. Então, como que é
esta habilidade, esta arte de, a cada momento, poder propor o próximo passo de aprendizagem para essa criança. Não é o que eu quero, é o que essa criança ou essa pessoa, qual pode ser o próximo passo. Que desafio eu vou colocar. Exato, que ela alcance. Não adianta eu estabelecer um planejamento que ela não consiga alcançar. Até porque ela precisa do reforço, né? Sim. De ter conquistado alguma coisa, né? Senão chega num nível de frustração que bloqueia tudo. Ela precisa ser reconhecida no seu processo de aprendizagem, ser desafiada a partir daí. O desafio só vem do reconhecimento do que eu consegui. Aí eu aceito um novo desafio. E, finalizando, eu acho que a coisa mais importante também para nós na escola, e a gente vem aprendendo isso nos últimos tempos, é que a criança, quando tem algum comportamento diferente, ela está querendo comunicar alguma coisa. Então, é preciso, a partir deste comportamento, entender. Quer dizer, se é uma criança não verbal, o que é que ela está querendo me dizer? Como eu vou usar uma comunicação alternativa? Como ela vai apontar? Onde ela vai me levar? Como ela vai mostrar o que ela quer? E se é uma criança verbal, e é literal, e não tem uma estrutura de pensamento elaborada para poder me dizer, eu vou dando dicas para que ela possa chegar a essa comunicação e a gente compreender o que é que ela está comunicando. E a parceria com a família. Se a família confia, se a família aceita o trabalho, se a família aceita a inclusão é feita de uma outra maneira e não aquela, a criança passa também a confiar no trabalho. E na medida em que há a confiabilidade, a aprendizagem vai se dando de uma maneira mais consistente, né? E a família precisa estar conosco nesse processo de educar a criança para a vida, de educar a criança para a sociedade. A orientação parental aqui é fundamental, na medida em que ela entende o que o filho tem, na medida em que ela entende como ela pode ajudar, como a escola vai trabalhar, que aspectos clínicos eu vou buscar para ajudar meu filho no quê? Se a família tem esta amplitude de conhecimento, a gente pode trocar, pode informar, pode comunicar, a família também traz dados para a escola, a família também nos mune de coisas que acontecem, então passa a nos informar, olha, hoje não passou bem, essa noite não dormiu, ele está mais agitado, ele está... Então, esta comunicação com a família é realmente extremamente importante. Também na clínica, as famílias procuram muito apoio na clínica, então eles falam assim, quando eu não estiver mais presente, o que vai ser do meu filho? Que autonomia ele terá para seguir na vida de uma maneira por ele mesmo? Então, é colocar sempre que o autismo não impossibilita de você construir uma autonomia, uma autossuficiência, e que ele está numa escola adequada para isso, que ele está num trabalho adequado, então é parceria com a família, com a escola, com os outros profissionais que atendem essa criança, com o psiquiatra, com o neurologista, com quem for. É sempre esta interdisciplinas que vai garantir também a confiança na família, que ela está sendo atendida por um grupo. Então, como o Wimmer traz aqui, né, nessa pirâmide, é fundamental essa orientação parental, feito pela clínica, pela escola, pelos profissionais, é o mais importante. É o essencial. É o essencial, é o fundamental. E acho assim que a criança e o jovem, né, quando bem orientado, quando estimulado, quando trabalhado nas suas possibilidades, na sua potencialidade, ele chega ao mercado de trabalho com uma determinada autonomia,
com uma certa independência, e claro, de repente ele não tem uma orientação espacial, não tem uma autonomia para pegar um carro ou para pegar um ônibus e ir trabalhar, mas ele, chegando no local de trabalho, ele tem uma possibilidade de se desenvolver, então a família pode levar. Outros podem tomar um ônibus, outros podem ter o seu dinheirinho, outros podem mexer com o dinheiro, outros a família precisa ajudar. Ou seja, tem diferentes possibilidades, mas ele pode, o jovem pode chegar ao mercado de trabalho se sentindo útil, podendo fazer alguma coisa além do ficar em casa não fazendo nada. Eu acho que pode ter uma vida independente. Informar as famílias que os transtornos do neurodesenvolvimento, eles não limitam, eles podem não limitar a vida social e funcional de uma pessoa. Desde que bem trabalhados. Desde que bem acompanhados e trabalhados. E a função dos profissionais é preparar esse sujeito para se adaptar à sociedade, porque a sociedade não vai se adaptar a esse sujeito, mas é este preparo para ele poder se adequar a essa sociedade. É isso. Agora, tem algumas novidades em relação a tratamento e diagnóstico. Ainda não são novidades consistentes, mas já existe, por exemplo, uma possibilidade de se fazer um exame do cordão umbilical quando a criança nasce, que existe a possibilidade de prever até essa criança poderá vir a ter um autismo por volta dos 6 anos, ou coisa assim. Isso é um exame, uma pesquisa feita no Japão, que está sendo... As pesquisas são todas ainda, digamos assim, inconsistentes para ter afirmações, mas já tem alguma possibilidade, isso é muito importante, né? Esse exame que aconteceu, está acontecendo no Japão, é uma orientação interessante, mas efetivamente ele vai pesquisar É bem novo isso. Eu não conhecia essa possibilidade. E tem também 3 medicações que estão aí, que estão dados sugestivos de tratamento para melhorar a comunicação e a linguagem. O canabidiol também, né? O canabidiol é a 4ª aqui, que também a gente usa mais para agressividade, o problema de comportamento. Ela não trata efetivamente a criança. Mas aqui, tem um tal de ácido, os derivados do tal de ácido aracnoídeo, que é um nome muito complicado desse derivado, mas existe esse ácido, derivados dele, que podem ajudar, em tese, a melhorar a comunicação e fala. Tem alguns relatos de crianças que melhoraram muito. Mas no Brasil já, Miller? No Brasil já? Não, isso é Estados Unidos. Né? E agora, de qualquer forma, assim, há controvérsia nesses tratamentos ainda, mas, de qualquer forma, existe uma luz aí aparecendo para mais pesquisas. Por isso que eu falei que o conceito de espectro prejudica pesquisas. Sim. Porque se esse aqui pegar um tipo específico, né, da alteração genética, um tipo daquilo dali, tá certo? Isso vai funcionar para aquele tipo. Então, uma pesquisa que examina 22 diagnosticados pelo espectro, ela pode ter dizer que não funciona para 20. Exato. Mas 2 teriam aquele tipo específico que não é exatamente o espectro. Então, é importante isso. Tem também uma outra substância, que é mais controversa ainda por outras questões, que é a leucoverina. Deixa eu ver aqui o nome exato dela aqui. Leucoverina, que é uma mudança do metilfolato. O folato é uma substância que tem a ver com nossos cérebros. Eu tenho usado muito o folato como coadjuvante em tratamento de depressão, coisa assim. E as pesquisas nesse tipo mostram que a criança tem embora se meça o folato no sangue, esse folato não chega ao cérebro. Tem uma alteração genética, uma alteração estrutural, que impede o folato de entrar no cérebro. E as pessoas tomando essa leucoverina,
que é uma vitamina, uma derivada de uma vitamina B9, elas têm relatos de crianças que mudaram muito. Mas como o Trump falou favorável a essa substância, Ah, pronto. ele devia ficar quieto, né? Tá certo? Porque aí já que tem lá uma dissidência, etc. Mas, de qualquer forma, existem resultados positivos com essa substância, e tem lá as controvérsias sobre isso, e tem outra substância também, palatovotana. Os nomes são difíceis, eu fico até me sentindo autista quando tenho que falar o nome dela, uma Guimê, dificuldade de comunicação. Mas e é o essas seguinte, também, substâncias, elas estão em processo de Não, ser tem viabilizadas pela pesquisa Anvisa? ainda. Ah, Está em pesquisa ainda. processo de pesquisa, ainda com muita controvérsia. Já está claro que nem todas são curas para o autismo, né? Enfim, mas elas atuam perfeitamente bem dentro Do de quadro, dos alguns quadros. casos, tá certo? Uma delas, essa primeira que eu falei, não, uma outra chamada ulixacatalmida, essa é uma Nossa outra Senhora. substância. Ela, nossa, ela é usada para tratamento de epilepsia e descobriu que ela diminui a área do autismo onde tem problema de sensibilidade, repetições e convulsão. Ela é um remédio originário para tratamento de convulsão, mas ela tem já alguns sinais de que pode funcionar. Isso é muito importante, né? Por isso a gente tem que trabalhar muito na questão da especificidade de diagnóstico. Isso é muito importante. E aí aqui, quando vai fazer diagnóstico, você tem assim, condição sine qua non para ter um diagnóstico, ou seja, aquilo que é necessário para ter um diagnóstico. Então, por exemplo, a criança se balança, tem sensibilidade à etiqueta, a ruído, isso não quer dizer que ela seja autista. Anda na ponta do pé, agora é moda. Andou na ponta do pé, é autista. Então, assim, existem sintomas que são sine qua non. Se não tem, não é. E o que é? Isso é a falta da autocrítica sobre o problema e a dificuldade de contato, que é a questão da comunicação que se fala. Isso é fundamental. Todos os outros sintomas que ela tem podem ser ou não. Existe condição sine qua non para o diagnóstico e condição necessária. Assim, muitas vezes você tem uma condição que é fundamental, mas falta alguma coisa a mais. Então, a gente tem que aprender a separar sintomas. Isso é muito importante. E, infelizmente, no diagnóstico do CID, do DSM-5, DSM-4, são muito simplistas. Segundo a doutora Uta, que nós falamos agora há pouco, atende a necessidades muito mais de retórica e negociação do que a necessidade do paciente. Falei. Tânia, pode ficar à vontade. Tem uma coisa que está aqui mexendo com a minha cabeça desde o início da exposição, maravilhosa, aprendi bastante. A minha pergunta é a seguinte, como eu entendi tudo isso aí, eles têm dificuldade da autocrítica, têm dificuldade no contato, não é? Eu queria saber se essa situação de colocar eles numa escola para todo mundo, se eles têm noção, as pessoas que têm realmente autismo, se eles têm noção de autoestima, porque me passou aqui que qualquer criança, quando está incomodada, e não está gostando de alguma coisa na escola, ela fica agressiva, não é? Porque se sente inferior ao outro, ou se sente superior ao outro, ou inferior. Eles têm essa noção de autoestima, se sente por baixo, se sente incapaz, tem esse sentimento. Tânia, muitas vezes a gente não consegue saber o que é que eles sentem, mas é aquilo, o comportamento está comunicando alguma coisa, sabe? Então, essa agressividade não vem do nada. Ele está incomodado com alguma coisa. E a criança que vai ficando cada vez mais sendo subjugada, menos atendida, não conseguindo entender, poxa, dá uma raiva danada. Fica no meio de gente que fala grego. Para qualquer criança, imagine quem tem realmente algum, né? Realmente um diagnóstico desse. É isso que eu queria saber.
Eles têm noção disso? Sim, Dessa autoestima? Eu tenho cliente Alguns sim, outros não, eu né? tenho cliente Varia muito. adolescente que ele percebe, mas ele prefere ficar quieto. Ele fica muito quieto, ele faz lá no grupo o que ele consegue fazer e se retira como emoção. Se exclui. Se exclui. Ele se exclui. E Fica introvertido, vai dar uma introversão. Fica, total, né? total. Isso. E ele fala pouco sobre isso. Ele fala quando a mãe pergunta muito e ele fala para mim. Ele fala, mas eu vou continuar assim, eu não vou mudar. E tem o cliente menor que já chegou a arranhar o braço de uma professora, quase tirar a pele. A professora nem sabia o que estava acontecendo, ele agarrou o braço e arranhou muito profundamente. E tem a própria autoagressão. E a própria autoagressão. Comportamento é comunicação. Alguma coisa eles estão querendo comunicar. Pronto. E é uma diversidade muito grande também de possibilidades de cada autista, viu, Tânia? Cada um tem uma... Vem também de como também... tem seu repertório, sua vivência. Cada um também tem sua experiência, como a família conduz, como ele é aceito na família. Criança precisa de limite, criança precisa de regra, tem família que larga muito, tem família que é mais rígida. Varia muito, né? Eu acho que a gente na escola tem uma vantagem, né? Que é estar com a criança mais tempo, por um período mais longo, repetidamente, você pode ir percebendo coisas e ajudando de alguma maneira. A nossa escola pode, não sei as outras como é que fazem, né? André, diga. No trabalho, né, tem uma moça lá que ela não conseguia trabalhar direito, vamos dizer assim, mas ela se relacionava muito bem com as pessoas, né? E aí ela ficou efetiva, daí ela apresentou um atestado dizendo que ela era autista e foi para home office e está lá numa boa. Então, assim, usou, né? Porque ela não é autista, né? Se beneficia e não se beneficia, né, André? Porque ficar realmente home office, ela não está se relacionando, ela está fora, ela está excluída, empobrecendo o círculo social dela. Esse é o falso benefício, né? Exato. Mas, olha, eu já vi gente que vai fazer concurso público, pega uma cota de autista e concorre sozinho e ganha. E eu tenho até cliente que foi pedir a aposentadoria, atrás de um diagnóstico para requerer uma aposentadoria. O Wimmer começou falando que dizem que das características que falam que pode ser o motivo do autismo, que seria a falta de afeto ou de contato quando recém-nascido. Isso é uma teoria antiga. As mães geladas. As mães geladas. Só que é uma coisa importante. Como tem um componente genético, é muito comum a pessoa, tem várias pesquisas mostrando que quando a pessoa tem um Asperger, com frequência, quando os pais têm Asperger, com frequência tem um filho autista, né? Então é o seguinte, esse conceito de mãe gelada não vigora mais, mas a mãe gelada possivelmente era uma pessoa com Asperger. E o diagnóstico antigamente não era tão claro, né, Wimmer? Era tudo mais difícil, né? O diagnóstico continua não sendo claro, né? Só que no passado... A gente até tem recursos para ser mais claro, é que está sendo usado de forma inadequada. Mas tem de qualquer forma, que são as teorias que surgiram no começo do assunto, né? Porque o autismo foi considerado, uma época, até como um sintoma de esquizofrenia infantil, depois foi se separando, etc. E existe o autismo no esquizofrênico. Não é o transtorno do autismo, mas existe o sintoma, porque nós temos que separar que existe o transtorno autista e existe o sintoma autista. É diferente. As pessoas confundem muito. É como, por exemplo, transtorno de pânico. Existem pânicos que não são do transtorno de pânico. Existem pânicos que são transtorno de pânico. Aí que entra a especificidade de diagnóstico. Se a gente quiser botar um pouquinho mais de confusão,
Hoje existe também uma linha muito tênue, a gente já comentou sobre isso, entre o autismo e altas habilidades. A quantidade de criança pequena que hoje tem aparecido na pré-escola aqui, que eu cuido, que os pais estão se dizendo, estão dizendo que a criança tem altas habilidades, a criança tem rigidez cognitiva, a criança é perfeccionista, a criança tem dificuldade de se relacionar, enfim, é mais fácil eu aceitar o diagnóstico de altas habilidades do que de autismo. Então, gente, está muito difícil diagnosticar hoje, né, Vimer? É isso mesmo. Existem diagnósticos que são mais confortáveis. Sim. Né, mais palatáveis. Né? E a gente não pode criticar a família porque é só uma questão das dores. Né? Sim, não dá para negar que pais e mães sofrem quando têm um filho com qualquer transtorno. Então, eles querem se livrar do sofrimento e atenuam com uma boa racionalização. Né? E muitas vezes nós corroboramos com isso. E que é natural. Por isso que a orientação parental é fundamental, Sim. Porque, às vezes, um diagnóstico e um tratamento proposto vira mais um problema para aquela família. Sim. Eu tenho muito caso específico, assim. Ao longo do tempo, eu fui descobrindo que meus filhos têm TDAH, e aí depois eu comecei a suspeitar que o meu ex-marido tem autismo. Isso conversando com pessoas, né? E ele nunca quis fazer o diagnóstico. Aí depois eu comecei a questionar se eu também não tinha alguma coisa de conviver com os filhos que têm TDAH, com ele que tem alguma coisa. Cada um de nós sempre temos algum sintoma, ou de TDAH, ou de autismo, entendeu? Sempre temos. E aí eu fui e por isso compõe o quadro. Aí assim, como eu tenho facilidade de comunicação, de olhar no olho, assim, várias questões que eu vejo que os autistas têm, eu não tenho. E aí eu fui fazer um teste, porque aí eu trabalho com economistas, aí sou muito exigente, sou meio um pouco perfeccionista. E aí eu fui fazer um teste de QI, né? E aí deu um QI alto. Porque, assim, alguma coisa eu achava que eu tinha mesmo. E aí eu fiquei com dúvida, será que eu tenho altas habilidades? Porque eu sempre fui muito emotiva, sabe? Aí eu comecei a pensar o que eu era. Tem uma questão, se deu uma inteligência um pouco acima da média ou acima da média, é muito comum a criança, quando tem uma inteligência acima da média ou uma sensibilidade acima da média, ela se decepciona rapidamente com a sociedade, com as relações que ela convive, porque ela começa a perceber que as regras que a sociedade dita não são verdadeiras nem se cumprem. Então, muitas vezes, a criança se sente vontade de se isolar, se sente uma criança incompreendida. Às vezes, na escola, essa criança faz uma pergunta que é muito avançada para a compreensão dos colegas, ela é rejeitada, vítima de bullying. Então, aí a pessoa começa a criar um conceito, né, artificial do autismo, que não tem o autismo. Né? Mas, assim, a inteligência privilegiada muitas vezes causa problemas para a pessoa. Qualquer coisa fora do equilíbrio ali da média já causa, né? Porque eu conheço também crianças que são superdotadas que sofrem muito também, né? Sim, a pessoa sofre muito. Só que é uma coisa simples, menina mais alta do que as outras na escola. Como aquela menina mais alta, ela desenvolve um complexo de rejeição grande, porque se uma menor provoca ela briga, vão dizer, você é maior, não pode brincar, mas a cabeça é da mesma idade. Não? Então, surgem coisas que são de comportamentos e uma abordagem equivocada, tanto da escola como da família. E aí as pessoas vão fazer sintomas defensivos que vão fazer ela se afastar de si mesma e do dia a dia, e aí a pessoa começa a achar que tem tudo que é transtorno, quando aí uma boa terapia resolve. Né? Hoje a gente ainda consegue falar muito, conversar muito sobre tudo, né?
mas há 10, 15 anos atrás, eu não tinha nem noção do que era TDAH, e eu acabei sofrendo muito com meu filho, né? Sim, eu mesmo comecei a entender TDAH nos anos 2000. Até então, se achava que era uma bobagem, não existia, e ainda tem correntes que dizem que ela não existe, É. né? Então, que é invenção de laboratório, coisa assim. Então, tem tudo isso. Tem muita controvérsia em tudo, até porque na psiquiatria infantil, a margem de erro nos diagnósticos é muito elevada. A gente erra muito, porque exatamente não tem o exame de sangue, um raio-x, uma ressonância, Só o exame que mostra o clínico. problema. Então, às vezes você pega uma criança que é bem educadinha, precoce, sabidinha, etc., ela tem problema mais grave que a criança que é espalhafatosa, agitada, entendeu? A pequeno adulto, que a família se orgulha, nossa, ele já é adulto, às vezes Pode você ser um descobre Asperger. problema então tem muita coisa. Por isso que é importante a gente trabalhar a questão de diagnóstico de dois níveis, o diagnóstico do transtorno e o diagnóstico do contexto. Por isso que a orientação familiar é fundamental, porque muitas vezes o contexto adoecido gera um adoecimento na criança. Sim, claro. Sim. E naquele momento ela atua desta forma. Se você muda o contexto, ela pode vir a se apresentar de forma diferente. Ela pode. Eu já tratei criança que tinha TDAH, que não tinha TDAH, só orientando os pais. Podemos finalizar. Vou Beleza, aproveitar pessoal. aqui que a gente tem um podcast com a Sueli, que vocês podem acessar no nosso YouTube ou no Spotify. Eu vou até compartilhar no grupo, para quem tiver interesse, que acho que complementa bastante aqui do que foi falado também, e que pode trazer bastante conhecimento, né, Sueli? Sim, pode sim. Obrigada, então, gente, pela Obrigada. oportunidade. Obrigado, parabéns. Boa noite a Felipe todos. e Marisa.